Olá! Vamos dar início ao nosso estudo sobre os aspectos essenciais da geografia do estado de Goiás, um conteúdo fundamental na preparação para concursos públicos. A nossa análise está organizada em 4 grandes seções, ok? Primeiro, vamos abordar as unidades de conservação. Depois, passamos para relevo e clima. Em seguida, vamos explorar a hidrografia e o bioma cerrado. E para finalizar, vamos tratar dos recursos e problemas ambientais do estado. Bom, começando então pela nossa primeira seção, unidades de conservação. A gestão de todas essas áreas é feita com base no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que foi criado lá em 2001. E aqui já temos um dado de grande relevância. Apenas 3,63% de todo o território goiano é coberto por unidades de conservação. Esse é um dos menores índices de proteção ambiental de todo o Brasil e é um reflexo bem direto da intensa e histórica expansão da fronteira agrícola na região. O SNUC divide as unidades de conservação em 2 grandes grupos. De um lado, temos as unidades de proteção integral. O objetivo delas é bem claro: preservar a natureza. Por isso, nessas áreas, só é permitido o uso indireto dos recursos, como, por exemplo, em pesquisas científicas ou no turismo ecológico. Já o segundo grupo é o de uso sustentável. Aqui a ideia é harmonizar, é conciliar a conservação do ambiente com o aproveitamento de parte dos seus recursos naturais, mas, claro, de forma sustentável. E falando em unidades de conservação, Goiás tem 2 parques nacionais que são reconhecidos como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O primeiro é o famoso Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que fica no nordeste do estado. A importância dele vem da grande variação de altitude e da proteção de uma biodiversidade imensa do Cerrado. Além disso, o parque tem uma relevância social enorme, porque é lá que fica a comunidade quilombola Calunga, que é o maior território quilombola reconhecido no Brasil. O segundo parque é o Nacional das Emas, localizado lá no sudoeste de Goiás. É uma área imensa, com mais de 132 mil hectares, e é mundialmente conhecido por um fenômeno natural incrível, a bioluminescência. Basicamente, são larvas de vagalume que emitem luz nos cupinzeiros, criando um verdadeiro espetáculo da natureza. Isso acontece numa área com uma densidade altíssima de cupinzeiros. Certo. Agora vamos avançar para a nossa segunda sessão para falar sobre relevo e clima em Goiás. Vamos analisar as características físicas que definem a paisagem do estado, que, como a gente sabe, está bem no coração do Planalto Central brasileiro. A forma de relevo que predomina no estado são as chapadas. O que são as chapadas? São planaltos que têm o topo bem plano, esculpidos em rochas sedimentares. E é muito importante notar que essa característica, com suas áreas planas muito extensas, foi um fator decisivo para a expansão da agricultura mecanizada na região. O relevo goiano é bem diversificado. A maior parte é formada por planaltos, sim, mas também encontramos depressões, que são áreas mais rebaixadas pela erosão, como o Vão do Paraná, e também planícies, que aparecem mais a oeste, nas margens do rio Araguaia. E um fato importante, o ponto mais alto do estado e de toda a região centro-oeste é o Morro do Pouso Alto, que chega a 1.691 metros de altitude, lá na Chapada dos Veadeiros. E quanto ao clima? O tipo que predomina em Goiás é o tropical típico, classificado como AW. A principal característica dele é ter 2 estações muito bem definidas. Temos a estação chuvosa, que vai de outubro a abril e concentra cerca de 95% de toda a chuva do ano. E, do outro lado, a estação seca, de maio a setembro, que, como o nome diz, é marcada por baixíssimos índices de chuva. Entrando na nossa terceira sessão, vamos falar de hidrografia e do bioma cerrado. Aqui, vamos ver a importância estratégica de Goiás para os recursos hídricos do Brasil e também as características do seu bioma principal. Goiás é frequentemente chamado de Caixa d'Água do Brasil. E por que esse título? É por causa da sua posição geográfica estratégica, que funciona como um grande divisor de águas, ou, tecnicamente falando, um interflúvio. É no território goiano que nascem rios que formam 3 das bacias hidrográficas mais importantes do país. O território de Goiás é drenado por 4 bacias hidrográficas. A bacia do Rio Paranaíba é a principal, cobrindo 44% da área do estado. Mas o dado mais impressionante é que essa bacia abastece 75% da população goiana. As outras são a do Tocantins e a do Araguaia. Além delas, uma pequena porção a leste do estado é drenada pela bacia do São Francisco. Falando agora do bioma, o cerrado é o que predomina. A vegetação dele tem adaptações incríveis para o período de seca, um conjunto de características que a gente chama de xeromorfismo, como raízes muito profundas e cascas grossas.
Já o solo predominante é o latossolo. Ele é profundo, mas naturalmente ácido e com baixa fertilidade. É por isso que, para a agricultura moderna ser viável no Cerrado, é essencial fazer a correção do solo com a calagem, que é a aplicação de calcário para neutralizar essa acidez. Chegamos então à nossa quarta e última sessão, que vai tratar dos recursos e problemas ambientais. O foco aqui é entender a relação entre as atividades econômicas, especialmente a mineração, e os desafios ambientais que Goiás enfrenta por causa delas. Goiás tem uma riqueza mineral muito significativa. Quando a gente olha o valor da produção, fica claro o domínio dos minerais metálicos, que representam 77,36% do total. Os principais exemplos são o níquel, extraído em Niquelândia, e o cobre, de Alto Horizonte. Os outros 21,74% são de minerais não metálicos, como a vermiculita e o mármore. Essa intensa atividade econômica, no entanto, acaba gerando sérios problemas ambientais. O desmatamento e as queimadas, que são impulsionados pelo avanço da fronteira agrícola, estão entre os mais graves. A mineração e o garimpo ilegal causam contaminação e o assoreamento dos rios, que é o acúmulo de sedimentos no leito, diminuindo a profundidade. Além disso, existe uma forte pressão sobre os recursos hídricos e a degradação do solo, com processos de erosão e lixiviação, que é quando a chuva lava o solo, carregando seus nutrientes para camadas mais fundas. E com essa análise, nós concluímos os tópicos essenciais sobre a geografia de Goiás que foram abordados nesta aula. O estudo sobre o tema terá continuidade no nosso próximo encontro.